Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Novamente, mais um vídeo com boas notícias sobre liminares. Agora eu venho falar sobre uma liminar concedida em ação de mandado de segurança, aonde se objetiva a isenção do IPI, ou seja, adquirir o veículo independentemente do limite de valor e desde que a compra anterior tenha sido feita há mais de 2 anos. Como eu já falei em diversos vídeos sobre o IPVA e agora sobre o IPI, exatamente sobre o IPI, tem que se esperar o tempo. Não é que tem que se esperar, naturalmente o tempo ele vai demonstrando a certeza de que se agirmos certo, teremos bons resultados. Ou seja, temos que preparar o terreno, temos que plantar e inevitavelmente, se cuidarmos bem desse plantio, nós teremos a respectiva colheita de bons frutos, que é o que está acontecendo com os amigos PCDs que acreditaram na justiça e não permaneceram inertes e foram atrás de uma pessoa, um profissional do direito de confiança de vocês e ajuizaram as respectivas ações. Assim como esta que eu vou ler agora, existem milhares. Tem uma enxurrada de ações sendo concedidas liminares na questão do IPI. Vamos ver exatamente esta aqui. Bom, vamos começar na fundamentação do juiz, parágrafo que ele fala que como se pode verificar a inovação legislativa, além de limitar a isenção do IPI, a aquisição por pessoa com deficiência de veículo cujo preço de venda não ultrapasse R$70 mil, ampliou o prazo para a utilização desse benefício fiscal de 2 para 4 anos. Ademais, a medida provisória número 1034 estabeleceu que seu artigo 5º, inciso 1, que referida a disposições entraria em vigor na data de sua publicação, isto é, em 1 de março de 2021. A questão a ser analisada nesses autos é se a revogação ou alteração da isenção deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade. Nesse ponto, há que se aduzir que, em precedentes mais antigos, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal a tese de que a revogação de isenção ou benefício fiscal não necessitaria observar o princípio da anterioridade, de forma que o tributo poderia ser cobrado imediatamente, haja vista que a revogação de uma isenção tributária não equivaleria à instituição de uma nova hipótese de incidência, nem mesmo ao aumento de tributo, uma vez que a norma isentiva anterior não teria afastada a incidência da lei tributária, não impedindo, de parte, o nascimento da obrigação tributária correspondente a essa incidência. Ocorre que tal posicionamento começou a mudar a partir de julgado da primeira turma dos autos do recurso extraordinário número 61.7389, da relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em 4 de dezembro de 2013, em relação ao qual restou assentado que o ato de revisão ou revogação de benefício fiscal concedido anteriormente configura aumento indireto do tributo, devendo, portanto, sujeitar-se ao princípio da anterioridade tributária. A partir de então, tal posicionamento passou a ser dominante na atual quadra da composição do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal assentou que a redução da alíquota do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras reintegra deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por configurar aumento indireto de tributo. E aí o juiz citou vários julgados do Supremo Tribunal Federal. Destarte, entendeu o pretório excelso que o princípio da anterioridade visa garantir que o contribuinte não seja surpreendido com aumentos do encargo fiscal em virtude do direito implícito e inafastável que possui ao planejamento tributário, afirmando que toda alteração do critério quantitativo da regra matriz da incidência tributária deve ser entendida como majoração do tributo. Em sendo assim, deve-se ponderar que, para a pacificação dos litígios em obediência ao princípio da segurança jurídica, deve-se acolher jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal,
que tem o condão de vincular o entendimento desse magistrado na presente demanda, em razão de versar sobre questão similar àquela lá decidida. Muito importante esse outro parágrafo que eu vou ler aqui agora, porque é o entendimento de acordo com as novas regras introduzidas pelo atual Código de Processo Civil, que foi promulgado em 2015. Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 tem como postulados a integridade e coerência da jurisprudência. Destarte, não pode o juiz, quando se trata de matéria de direito, decidir de maneira supostamente mais justa e de acordo com seu sentimento pessoal, quando já existe decisão atualizada do Supremo Tribunal Federal em sentido oposto. Ademais, a coerência da jurisprudência diz respeito ao fato de que questões iguais devem ser tratadas e decididas de forma isonômica, aplicando-se a mesma tese aos casos que envolvam idêntica questão jurídica, como forma de concretização da justiça. Em relação ao IPI, o aumento indireto da carga tributária pode ser aplicado no mesmo exercício fiscal da modificação. Entretanto, o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal não excepciona modificações no IPI como válidas em menos de 90 dias a partir de sua modificação, pelo que, em relação ao IPI, vige o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, a reforma tributária promovida pelo Constituinte derivado com a promulgação da emenda constitucional número 42/2003 aumentou o âmbito de proteção dos contribuintes e estabeleceu nova restrição ao poder tributário da União, na medida em que foi acrescentada a linha C ao inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal, com ampliação da incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, antes restrita à cobrança das contribuições sociais. Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 6º. Pelo que, no que se refere ao IPI, a nova redação conferida ao artigo 150, parágrafo 1º, excepciona o IPI da incidência do princípio da anterioridade anual, mas não da anterioridade nonagesimal. Nesse caso específico, os documentos demonstram que a parte impetrante é portadora de deficiência física, conforme documento inserido citou no documento, tendo adquirido em 20 de 5 de 2009 o veículo Toyota, conforme provado em outro documento, que nos termos da anterior legislação poderia pleitear nova isenção a partir do dia 21 de maio de 2021. Em sendo assim, providenciou o protocolo de processo administrativo de IPI de pessoa deficiência, datado de 21 de 5 de 2021, conforme se verifica no documento juntado. Ou seja, neste caso, o início do processo administrativo para a isenção do IPI é anterior ao prazo nonagesimal, que se expiraria em 30 de maio de 2021. Ocorre que foi proferida pela decisão em 24 de 5 de 2021 pela autoridade coatora, indeferindo a isenção do IPI, sob o fundamento de que, em pesquisa realizada na base de dados de notas fiscais eletrônicas do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, foi constatada a aquisição de veículo com isenção do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, há menos de 4 anos. Enquadramento legal, parágrafo 1 do artigo 2º da Lei nº 8989, de 24 de fevereiro de 1995, com a redação dada pela medida provisória número 1034, de 1º de março de 2021. Em sendo assim, verifica-se que houve a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, em relação ao requerimento de isenção formulado pelo impetrante em 21 de maio de 2021. Uma vez que a medida provisória número 1034/2021 não poderia alterar a base de cálculo de isenção, preço de venda não superior a R$70 mil, e tampouco poderia modificar o aspecto temporal para o gozo da isenção, revogando a possibilidade de isenções em períodos menores do que 4 anos, quando anteriormente o prazo era de 2 anos. Tais restrições só podem ser consideradas válidas para requerimento protocolado após o prazo de 90 dias, contado da publicação da medida provisória. Vou repetir, tais restrições só podem ser consideradas válidas para requerimentos protocolados após o prazo de 90 dias, contado da publicação da medida provisória. Nesse caso, ao ver desse juízo, a proteção à confiança legítima alcança o elemento quantitativo da base de cálculo e o aspecto temporal da obrigação tributária, pelos quais o contribuinte se pautou no momento em que fez a sua escolha protocolar o pedido de isenção. Destarte, há que se deferir a liminar.
Por fim, resta evidente que o Supremo Tribunal Federal, no futuro, reformule seu entendimento ou haja modificação da presente decisão, a União poderá cobrar o tributo afastado por essa medida liminar, através dos meios processuais próprios. Ante o exposto, defiro a liminar requerida para o fim de reconhecer o direito do impetrante à isenção do IPI para aquisição de veículo novo, sem limite de valor, nos termos do artigo 2º da redação da Lei número 8989 de 85, antes de ser alterada pela medida provisória número 1034/21, tendo em vista que a aquisição anterior se deu há mais de 2 anos no novo pedido protocolado pelo impetrante, sob o número 26000.074437/2021-06. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 dias, dando ciência da presente decisão. Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação e intimação. Pois bem, gente, vocês viram que o juiz nitidamente reconheceu o direito deste amigo PCD em pleitear novo pedido de isenção de IPI, tal como a Lei 8989/85 previa, ou seja, sem limite de valor e a cada 2 anos. Por quê? Porque ele entendeu e reconheceu expressamente que a medida provisória 1034/2021 está sujeita ao cumprimento do princípio da 90ª. Só entrará em vigência como entrou depois de 90 dias de sua edição. Assim, fica o recado aos amigos PCDs que fizeram pedido de isenção de IPI anteriormente ao final do mês de maio, de 30 de maio, se foi indeferido, cabe o ajuizamento da ação de mandado de segurança sob o fundamento da violação do princípio da 90ª. Se já decorreu esse prazo, pode-se discutir de uma outra maneira, como eu já fiz em vídeo anterior, explicando que essa medida provisória ela não preenche os seus 2 requisitos básicos, que é a relevância e a urgência. Verifique na minha playlist, tem vídeo especificamente sobre isso. Apenas não dá mais para fundamentar no princípio da 90ª. E lembrando, muito embora tenha ocorrido a aprovação pela Câmara dos Deputados da elevação do teto para 140 mil reais e reduzido o prazo para 3 anos, por intermédio de um projeto de lei conversor, ainda não houve a a análise pelo Senado Federal, que também é necessária. Apenas um passo foi dado. É necessário esse 2º passo, a manifestação e votação pelo Senado Federal, para saber o que resultará. Mas, independentemente do resultado dessa votação, lembre-se, verifique em meus vídeos. Eu defendo a tese de que não pode haver retrocesso a direitos de deficientes. Por quê? Porque foi introduzida na legislação brasileira a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas, por intermédio de um decreto federal, o 6949, que, em virtude disso, tem força de emenda constitucional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º, aonde estão as cláusulas, aonde estão os direitos e garantias fundamentais, constituindo-se como cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas. Então, se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe, façam os comentários, me sigam nas redes sociais e se inscrevam no meu canal. E ativem o sininho para receber a notificação de cada vez que for um vídeo meu editado. Lembrando que os meus vídeos são publicados todas segundas e quintas-feiras às 18 horas, impreterivelmente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.